Amém. Então vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 26. Diz assim: Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicaram-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Eu me converti numa igreja que tinha uma conferência missionária grande, mega, assim, todo ano. Era uma das maiores conferências missionárias da época, do Brasil, talvez. E aí, nessa igreja, eu tinha a oportunidade, nessas conferências, de ouvir missionários de todas as partes do mundo, falando, contando experiências do campo, transcultural, da África, do Nordeste, da Amazônia, de tudo quanto era lado do mundo. E aí, é claro que aquilo me enriqueceu tremendamente. E me fazia sempre sair daquelas conferências com uma sensação de que eu era um miserável, de que eu não tinha aquela disposição toda para ir para longe. Aí eu falei, então eu vou ter que começar a atuar perto, não é? Tinha uma favela atrás da igreja, a gente começou a subir a favela toda semana, todo domingo a gente subia, fazia o culto numa casa, levava cestas básicas, pregava o evangelho naquela favela. A gente começou a fazer projetos missionários em algumas favelas, na Grota, no Cantagalo. Fiz projeto missionário no Buraco do Boi, no Barreto. Nessa época aí, que eu tinha, por volta de 19, 20 anos, participei de projeto missionário no interior do Paraná. Mas, na verdade, gente, todos esses movimentos de missionários foram muito enriquecedores para mim. Muitas vezes a gente fica apaixonado pela ideia e pelos nossos heróis que pregam o evangelho longe, em lugares distantes, que se dispõem a ir, mas com o tempo e depois de ter todas essas experiências, eu fui vendo que o maior desafio missionário do cristão, muitas vezes não é investir financeiramente, orar pelos missionários, se preocupar com missões, se sentir culpado porque não está indo, mas é se sentir um missionário em tempo integral. Houve essa mudança que o pastor Henrique implementou na visão da igreja, porque o pastor Henrique também teve essa experiência muito forte. Na verdade, talvez alguns não saibam, mas quando o pastor Henrique começou a plantação da Igreja Oceânica, em 1996, ele era missionário na favela de Acari, num mega projeto social no meio da favela. Então, algumas pessoas não sabem dessa trajetória até a gente perceber
de uma forma, assim, da parte de Deus, que embora todos esses mega projetos missionários, longe, que demandam a preparação, domínio de outra língua e tal, que são para a glória de Deus, são tão importantes quanto a gente, no contexto urbano, alcançar a cidade. Os missiólogos atuais dizem que as cidades são a grande fronteira hoje para missões, não é? Porque numericamente nem se fala, não é? A quantidade de pessoas perdidas, desconhecedoras do Evangelho na cidade hoje, de Niterói, é muito maior do que a quantidade de pessoas perdidas em qualquer tribo africana ou da Amazônia. De modo que a gente começou a entender que muitas vezes essa construção de supervalorização das missões que são feitas longe, nada mais são do que uma forma de eu continuar com a minha vida cômoda, sem me sentir na obrigação de ser missionário no contexto que eu estou vivendo. Então eu elejo heróis, apoio financeiramente esses heróis, oro por eles, falo bem deles, encorajo eles, mando carta para eles, para que eu não precise assumir essa função. Esse é o mecanismo em que muitos de nós entramos, embora a gente deva sim valorizar e fazer todas essas coisas com esses irmãos que estão longe. Mas a gente não pode cair nessa armadilha do nosso coração, de a gente começar a se ver como alguém que não é desafiado por Deus a cumprir a missão em loco onde a gente está vivendo. Então, gente, será que todos nós, na verdade, entendemos isso? A questão, então, não é se a gente tem ou não chamado, mas se a gente tem assumido esse chamado. Que tipo de pessoa Deus chama e Deus usa? Esse texto é um belo exemplo do que Deus quer nos ensinar a respeito disso. Porque às vezes a gente constrói um ideal, não é? Do que é ser missionário. Eu gostei muito quando eu soube, eu estava na época pastoreando uma outra igreja, e eu soube que o pastor Henrique, num dos retiros da igreja, fez uma certificação de todos os membros da igreja, no final do retiro, dando um certificado de missionário para cada membro da igreja, fazendo essa transição da visão, do entendimento, não é? Agora, que tipo de missionário que Deus chama? Você vai então tirar aqui a dúvida e você vai ver se você se identifica com esse tipo de gente que Deus chama. Primeiro, o missionário nasce sempre do improvável. O texto diz que era um endemoniado, um homem que vivia pelado, andando pela rua, que não tinha casa, pelo contrário, ele morava nos sepulcros. Consegue entender isso? Um endemoniado andando pelado pela cidade, quando ele ia dormir nas covas lá do cemitério. Era esse tipo de pessoa que a gente olha assim e fala, coitado, já vive o inferno e está indo para lá passar a eternidade no inferno. Você não acredita que essa pessoa algum dia vai ser usada por Deus. Era uma pessoa totalmente improvável, era um ícone das trevas, sabe? Aquela prostituta de hoje, aquele traficante, aquela pessoa para quem você olha e diz, essa pessoa, você já olha de cima, não é? Porque você não é nada disso. Contudo, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o interior. Não é isso que a palavra diz? Deus falou lá para Davi. Então, a gente fica achando que Deus espera de nós certas qualidades para nos chamar, que vão depender da nossa bondade, do nosso mérito, de como a gente é bom, de como a gente é o cara, para conseguir ser mandado por Deus e usado por Deus. Mas a Bíblia não estabelece esse referencial. Deus usa quem Ele quer, levanta quem Ele quer, no tempo certo. De modo que talvez alguns pensem assim, peraí, mas para eu ser usado por Deus, muita coisa tem que mudar. Agora o ponto, gente, é o seguinte, não importa o quanto você se sinta péssimo em relação ao seu passado, Deus quer transformar você no presente para te fazer sonhar com o futuro. Amém? Não importa quanta coisa errada você já tenha feito, quão mal você se sinta com isso, quanta vergonha você tenha de Deus para chegar para Ele e se oferecer, não importa. Que Deus hoje quer agir na tua vida e no teu coração, te preparando para o que Ele quer fazer na sua vida no futuro. Lembram daquele homem lá da parábola dos talentos que recebeu um talento só? O que ele fez? Escondeu o
talento dele, não é? E ele tinha razão para isso? Ele tinha razão para escolher o talento. A gente tem razão para se omitir e não assumir a nossa posição como missionário no contexto que a gente está vivendo. A razão dele era a seguinte: Senhor, eu sabia que você era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não espalhou. Por isso tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui tem o que lhe pertence. Senhor, eu tenho tanto temor ao Senhor, a tua palavra é tão valiosa, tão grandiosa, o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que a tua obra é tão grande que eu não posso fazer nada, eu sou só um pecador miserável. E, gente, tipo de gente que abandona a missão por causa do pecado, mas não abandona o pecado por causa da missão, entende? Entendem essa inversão que a gente faz? E aí Jesus vira para ele e diz: olha, servo mau e negligente, você sabia que eu ia te cobrar esse talento? E ele fala assim: ó, o servo inútil, lancem ele fora. Deus requer de nós, exige de nós, e Ele tem autoridade para isso, como Criador, como Redentor, como um Pai de amor, que a gente se disponha a Ele, sem esse papo de que, eu era endemoniado, eu fiz e aconteci, eu estou preso aqui na internet, vendo coisa errada, estou preso em imoralidades. Não, você tem que falar: isso tudo agora é passado na minha vida, porque Deus está me chamando para uma missão. Deus quer que você abandone a missão por causa do pecado. Ou melhor, não quer que você abandone a missão por causa do pecado. Ainda bem que estava todo mundo atento. Mas Ele quer que você abandone o pecado por causa da missão. Ele não quer você preso ao passado, mas você sonhando com um futuro pleno na presença dEle. Sonhando com um futuro cheio de propósito, um futuro, talvez futuro não seja uma coisa muito longe, não é? Um amanhã de você se sentindo útil. Talvez você avalie sua vida hoje e diga: poxa, eu me sinto tão inútil, não tenho me disposto, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e Deus está falando: eu não quero saber das suas argumentações, é você mesmo que eu quero chamar. Segundo lugar, um missionário não só nasce muitas vezes da situação mais improvável, como também nasce de um encontro libertador com Jesus. Tem crente que ora duvidando, não é? Mas ali, na verdade, os demônios oraram a Jesus: Senhor, por favor, não joga a gente no abismo, joga a gente naqueles porcos que estão ali. Diz o texto que Jesus permitiu que eles fossem para os porcos. Mas a natureza do diabo é tão terrível que até os porcos se lançaram no abismo. O abismo é o destino desses demônios, não é? E aí, gente, esse encontro libertador, aquele homem instantaneamente tem a sua fisionomia transformada, e de repente ele se encontra vestido, sentado em perfeito juízo aos pés de Jesus. Esse homem por quem ninguém dava nada, esse homem que poderíamos ser um de nós, com os nossos pecados, nossas imundícias, nossos motivos de vergonha diante de Deus. Jesus está falando: não quero saber de nada disso, eu estou levantando um missionário, estou preparando um cara do zero, e eu quero usar esse cara. E aí, esse homem então assusta todo mundo fica atordoado com aquilo. Diz o texto que todo mundo ficou dominado por medo. É interessante que o peladão endemoniado dormindo no cemitério não dava medo em ninguém, mas o cara curado, bem, no juízo, aí todo mundo fica com medo. Parece que é legal ter alguém doente perto, é legal ter alguém errado perto, não é? E muitas vezes, quando você se dispuser com todos os seus defeitos, a obra de Deus, o projeto do reino de Deus, as pessoas podem te desprezar. Você, aquele endemoniado, as pessoas podem demonstrar uma reação muito negativa, porque de algum modo elas já se acostumaram a te estigmatizar, a te taxar de uma certa coisa, a te rotular. E você já se deixou rotular também, você já se acostumou a ser o cara ruim da história, já se acostumou a ser o vilão, a ser o doente, a ser o cara que não tem jeito mesmo, nada vai mudar na sua vida. E isso é o que é o pior.
não é as pessoas te estigmatizarem, mas é você passar a viver condicionado por essas opiniões, por esses rótulos. Você passar a viver dominado pelo seu passado, ao invés de enxergar Deus agindo no seu presente e te ajudando e te ensinando a sonhar com o futuro, diferente daquele que você tem vivido até aqui. Deus quer nos usar em projetos maiores do que podemos imaginar, mas Ele quer, sem dúvida nenhuma, operar uma verdadeira libertação no nosso coração e na nossa vida. Não abandonar a obra por causa do pecado, mas com certeza abandonar o pecado por causa da obra. Não conciliar a obra e pecado, mas falar: Senhor, eu estou disposto e eu vou buscar, porque esse passo na missão é um passo fundamental. Deus quer usar servos que estão realmente aos pés dele sendo tratados. Deus quer tirar do seu coração talvez orgulho, vaidade, justiça própria. Quer purificar o seu coração de mentiras, de vícios. Quer te ajudar a viver leve, viver em paz consigo mesmo. Quer te ensinar a ter um encontro com a verdade. Sabe o que é a verdade? Você lê a Bíblia, caramba, estou todo errado, eu preciso consertar. Isso é verdade. A Bíblia é esse espelho que a gente põe na nossa cara, que mostra para a gente a verdade revelada. Você lê Jesus e o caráter de Jesus, as atitudes de Jesus, você começa a ficar envergonhado, porque um espelho está sendo colocado na sua frente. Jesus é a verdade encarnada, e a verdade da perfeição de Deus confronta a nossa imperfeição, e essa verdade é libertadora, e é isso que Deus quer fazer com a gente, fazer a gente ter vergonha do pecado, mas não uma vergonha improdutiva, que faz a gente entrar numa depressão que não tem fim, mas uma vergonha libertadora. Sabe quando Paulo fala: a tristeza segundo Deus produz fruto pacífico para os que têm sido por ela exercitados, não é? Frutos de justiça. Então, antes de Deus fazer uma obra através de você, Deus quer fazer uma obra em você. Há uma primeira aula de teologia que eu tive na vida, o professor chegou assim e falou exatamente isso. Ele falou o seguinte: olha, a primeira coisa que vocês têm que aprender é que a obra de Deus, em primeiro lugar, são vocês. Às vezes a gente está tão empolgado com a obra de Deus, que a obra que Deus quer fazer através de nós, a gente esquece da obra que Deus precisa fazer em nós todos os dias, para que a gente esteja habilitado para fazer a obra dele, e a obra dele ser feita através de nós. Então, um missionário nasce do lugar mais improvável, das pessoas mais improváveis, e nasce também de um encontro libertador com Jesus. Aquele homem estava sendo preparado para a missão, mas ele precisou deixar algumas coisas para trás, tirar aquela mochila pesada, carregada de pecados, de pacto com as trevas, falar: acabou essa vida de escravidão, chega, agora eu tenho um novo propósito de vida. Em terceiro lugar, o missionário nasce de paixão por seguir Jesus, de uma paixão por seguir Jesus. Diz assim no verso 38, o homem suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, por favor, eu tenho que ir com você, não tem nada mais empolgante. Eu achei legal esses dias, alguém me disse: Jonathan, você sabia que a palavra entusiasmo significa alguém cheio de Deus? Eu falei: não é possível, não é possível, que eu nunca ouvi isso nem no seminário, nem em lugar nenhum, né? Aí eu fui lá e pesquisei, né, a raiz da palavra entusiasmo, e é exatamente isso, alguém inspirado por Deus. E às vezes a gente que tem o Espírito Santo, que crê nessa fé, não tem entusiasmo. Como é que explica isso? A conclusão é que é impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não ser alguém entusiasmado, alguém empolgado com Deus, com as coisas de Deus. Aquele homem agora estava cheio do Espírito, ele começa a ficar empolgado, entusiasmado. Jesus está indo para onde? Eu quero ir também. Você vai continuar falando, ensinando? Eu quero ouvir tudo que você tem a falar. Eu quero sentir, né, a tua presença. Eu quero conhecer. Onde é que está escrito que o Senhor pensa? É aqui na Bíblia? Peraí, eu quero ler. O que foi? Eu posso orar e posso conversar com você onde eu estiver o tempo todo? Eu quero fazer isso. Eu quero andar contigo. Existem mandamentos a serem obedecidos que o Senhor criou como lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para os meus caminhos. Eu quero esse mandamento iluminando meus passos,
me ajudando a tomar cada decisão, para eu não me meter em burrada, para eu não destruir a minha vida com decisões erradas, com escolhas erradas. Entusiasmado, entendeu? E às vezes a gente não tem tempo para Deus, nossa agenda já está tomada. Ministério, não dá, por enquanto não dá, eu estou numa fase difícil. Reunião de oração antes do gol, não dá, cara, eu levo 2 horas para me arrumar, né? Gente, a gente tem que falar para o Senhor, Senhor, eu quero ter esse entusiasmo que esse homem tinha, apaixonado pelo Senhor. Quem aqui deseja, só uma pergunta reflexiva, quem deseja ter esse despertamento, quem deseja se comprometer com uma mudança de rumo? Para você falar isso para Deus, Deus, está errado, eu estou sem paixão, eu já não quero fazer nada, nada mais me empolga. É hora de parar e falar, Senhor, isso não é a vida que o Senhor projetou para mim. A vida que o Senhor projetou para mim é uma vida de empolgação, de entusiasmo, de dar o gás, de falar, Franco, Felipe, o que vocês estão precisando aí? Eu estou junto, hein? Estou aqui, que hora tem que chegar? 5 horas da tarde? Estou aí, eu quero ver essa missão aqui bombar. Eu quero ver a gente impactar a nossa geração. Eu quero que as pessoas ouçam falar da gente, não como um monte de gente que está tentando ser tocada, empurrada, mas como gente que está tão cheia dessa alegria de ter sido transformado por Deus, tocado por Deus, que não consegue pensar em outra coisa senão na missão, que está tão impregnado do Evangelho, que qualquer brecha que tem, você sabia que Deus tem um projeto diferente para a sua vida? Você quer conhecer esse projeto? Vamos na minha célula comigo. Entende? Você está impregnado disso. E aí, gente, essa empolgação foi tão grande que ele falou, Jesus, eu tenho que estar colado com você. Só que Jesus falou, você já nasceu de novo, né? Então, é o seguinte, 4º e último passo do nascimento de um missionário, é o passo que Jesus quer que a gente dê aqui hoje. O missionário nasce de um comissionamento. Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa. Conte o quanto Deus lhe fez. Testemunhe do que Deus fez na tua vida te libertando e tem feito na tua vida a cada dia. Porque Deus não é um Deus do passado, dos antigos. Deus é um Deus presente, que age hoje na nossa história, que tem agido hoje no meu coração, que tem me transformado hoje, mesmo depois de tanto tempo, tendo entregado minha vida para Ele. É um Deus dinâmico. Aquele homem tinha um plano perfeito, que era exatamente o nosso plano perfeito, ficar na zona de conforto, comodamente, seguindo Jesus, ouvindo a palavra dele. Que bom, Senhor. Fala um pouco mais sobre a teologia da predestinação, fala um pouco mais sobre a teologia do fim dos tempos, né? Fala um pouco mais, Senhor, sobre esses ias aí, que eu até esqueci, já não estudo mais, né? É um problema, né? Escatologia, sobre pré-milenismo, amilenismo, não é nada disso. Jesus falou, você não está entendendo, é gostoso estar andando comigo e ouvindo a mim, mas esse povo teu aí, de Gadara, esse povo vai morrer? Não, você não foi chamado para ficar na situação mais cômoda para você. Você era um ícone das trevas e agora você é um ícone da luz, amém? Agora eu quero te usar aí no meio do seu povo. Eu quero que você seja um testemunho ambulante. Por onde você passar, lá vai aquele cara que foi transformado pelo Evangelho. Vamos perguntar para ele como é que foi isso, o que Deus fez na vida dele. E aí Jesus fala, o negócio é o seguinte, fica aí no meio dos seus, fica aí no seu trabalho mesmo. Acaba com esse ideal de que, poxa, eu estou aqui legal na minha vida, maneiro, José Dilson, Ronaldo Lidório, homens que para mim são heróis da fé de fato, mas que não podem ser uma muleta para eu falar, eles estão fazendo a missão, eu não. Fica aí, vai lá, seja luz lá dentro, faça a diferença, não se acomode com a zona de conforto. Jonas queria ir para Tarsis, porque era mais cômodo. Os ninivitas eram o povo mais bárbaro, cruel, terrível, odiento, todo mundo odiava os ninivitas, queriam ver os ninivitas mortos. Aí Deus fala, vai lá Jonas, prega para eles, que eu quero converter o coração deles. Estou fora, essa galera é má, quero mais é que o juízo caia sobre a vida deles.
E Deus está falando, não. É aí no meio das trevas, gente antipática, gente que às vezes está zoando você, que você vai ser luz e mostrar a diferença de comportamento que o mundo não conhece. Aquela frase que a gente colocou essa semana aí no Instagram do Gol, o Espírito Santo pode exigir de você algo que não estava em seus planos. Essa é a citação do Kendall. O Espírito Santo pode exigir de você hoje coisas que não estavam em seus planos. Isaías, profeta Isaías, grande profeta Isaías, num dado momento, Deus se revelou a ele, sabe o que ele disse? Senhor, minha boca está cheia de palavrão, eu falo bobagem pra caramba, eu sou um tolo. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou a pessoa improvável, que o Senhor não pode usar. E aí Deus pergunta assim, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Antes disso, Deus toca a língua dele com uma brasa viva, dizendo, agora eu estou te purificando, porque eu quero te usar. E aí ele fala assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, o grande profeta Isaías, escreveu o maior livro profético do Antigo Testamento. Era alguém de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Mas alguém que foi tocado por Deus. E quando foi tocado, não falou, não, Senhor, não está dando, minha agenda está meio complicada aqui. Ele disse assim, não, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sou digno, mas mesmo eu não sendo digno, o Senhor quer me usar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero simplesmente me oferecer ao Senhor. Algumas aplicações aqui, recapitulando para a gente encerrar. Em primeiro lugar, Deus não quer que você abandone a missão por causa do pecado, mas que você abandone o pecado por causa da missão. Hoje é um dia, pode ser um dia muito decisivo para você. Um dia de você falar para Ele, Senhor, hoje basta, a partir de hoje tem que mudar. Hoje é um dia de entrega. Hoje é um dia de falar, Senhor, a partir de agora, eu estou dentro da missão. Isso vai me custar abrir mão de coisas que estão erradas na minha vida, mas eu vou fazer isso. Em segundo lugar, antes de Deus fazer uma missão através de você, Ele deseja fazer uma missão em você. Enquanto você vai se oferecendo para Ele, Ele continua tratando seu coração, reorientando suas emoções, reorientando seus pensamentos, seus valores, suas filosofias furadas que não têm fundamento na palavra. Você vai se abrindo e se rasgando para o ensino de Jesus, radical. Terceiro lugar, quem deseja hoje aqui se comprometer com uma mudança de rumo? Pare para pensar nisso. Por fim, se você professou sua fé no Senhor, não espere um comissionamento, pois ele já está embutido em sua decisão por Jesus. Não fica esperando, um dia se um anjo aparecer, ou se o próprio Jesus no caminho de Damasco aparecer em visão e me falar alguma coisa, eu vou. Não é assim que funciona. Se você disser para mim, Jonatas, eu já professei minha fé, eu já me batizei, então eu quero te dar essa notícia. Você é um missionário, você foi comissionado por Jesus. A questão não é essa, a questão é você está cumprindo essa missão como servo útil que pegou os talentos e multiplicou, ou você está pegando todo o potencial que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu, a saúde, as habilidades, os dons, enterrando tudo escondido atrás do fato de que você não é digno, ou de argumentos muito bem, às vezes, elaborados. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Essa oração de Isaías. Senhor, a gente também reconhece que cada um de nós aqui, que se formos sinceros, a verdade é que somos as pessoas mais improváveis para a missão, mais incapazes, mais indignas, mais miseráveis do ponto de vista espiritual, moral, diante da tua perfeição, da tua justiça. Mas somos nós, nesse estado decadente, nesse estado, Senhor, que por natureza temos, que fomos comprados pelo teu sangue, fomos regenerados, fomos desafiados a uma missão e não queremos nos encolher, nos acovardar, queremos nos posicionar e queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê esse entusiasmo do Espírito,
que nos faça sonhar, que nos faça ter visões, que nos faça dispostos a ser usados pelo Senhor. Senhor, livra a gente de encarar a Igreja Oceânica, o GOL, como um grupo de pessoas legais, de sociedade, de uma comunidade bacana. Isso não é o nosso chamado, Senhor. Nosso chamado vai além disso. Estamos aqui num treinamento, Senhor, para assumir o nosso papel nesse campo missionário que nós vivemos. Por isso, Senhor, dá-nos um coração disposto a nos oferecer para os times do GOL, nos oferecer para participar ativamente da oração do GOL, para que esse movimento que é para o Senhor, que é para a Tua glória, cresça em nosso meio, e a gente tenha diversas frentes de gente que tem feito, que tem agido, que tem se oferecido ao Senhor como incenso agradável, dito: Senhor, eu já morri, agora vive em mim, toma minha vida em Tuas mãos, usa meus estudos, minha carreira, usa meus sonhos, meu namoro, meu casamento, usa tudo isso para a Tua glória, e faz de mim um verdadeiro missionário, Senhor, que entendeu a que tem sido chamado. Para a honra, glória e louvor do Teu nome te pedimos, Jesus. Amém, Pai.